E aí, EAC, vamos falar sobre backtesting. É um assunto muito interessante. Você tem que acostumar o teu cérebro com a estratégia e aí você não fica com medo e fica com um score emocional super bom para trabalhar. Então eu vou mostrar aqui duas estratégias. Isso é bem legal do backtesting. Sabia que você pode abrir duas abas? Uma você pode deixar ali o Features Analytica e o outro você pode deixar uma estratégia tipo um Renko modificado, que é o que eu vou demonstrar aqui. Então a primeira coisa que você precisa fazer para fazer o backtesting é entrar ali na NinjaTrader, mas você tem que desconectar da Apex, tá? E você tem que entrar ali na conexão do Playback. Aí, uma vez que você foi ali nas conexões e deixou no Playback Connection, basicamente é isso. Então aí o que eu fiz? Eu criei uma casinha aqui, né, dentro lá de novo e Account Data, tá? Só para ver o meu lucro. Então ela não mostra nada, ela mostra a minha corretagem, botão do pânico ali para fechar, se precisa, né, que eu gosto bastante, né, e o total. Só que não mostra o que tá andando, né, porque o que tá andando eu vejo aqui. Ali ele vai mostrar só o total quando eu fechar o trade. E se você comprou a tua conta da Apex e você ainda não tá vendo a tua corretagem, é porque você tá marcando bola aí, entendeu? Você tem que fazer isso, né? Basta ir ali depois no Position e aí você seleciona a conta que você quer, dá um botão da direita, editar e aí você atribui a corretagem para a conta, porque isso aí é super importante, tá? Então esse vídeo aqui, quando eu fiz, o mercado tá vindo abaixo. E aí eu tava observando um time frame maior aqui, é 60 range, né? Então o gráfico de range ele é atemporal, ele não é que nem o gráfico de 5 minutos, que a cada 5 minutos forma um candle, não. Ele tem um número X de ticks, então no caso aqui 60 são 60 ticks, é uma penca de tick, tá? E isso aqui não é Nasdaq, isso aqui é SP500, então quando formar 60 tick, aí vai fazer outro candle. Se não faz um movimento de 60 tick, aí fica ali dentro do candle o tempo que for, porque isso aí não importa. E é interessante, se for olhar aqui para o passado, tava o mercado todo caindo e aí de repente ele fez um candle azul. E esse candle azul, ele é muito interessante porque ele tem um delta negativo. Então aqui nós temos uma divergência. Tem alguma coisa acontecendo aqui nesse candle que, tipo, tá vindo comprador aqui, né, mas que ainda não está sendo suficiente, mas já está aparecendo, tanto que o candle ficou mais comprado do que vendido. Apesar do delta ser negativo, porque o normal é candle azulzinho com delta azulzinho, positivo, né? Candle vermelhinho, daí delta negativo também. Quando isso aqui inverte, isso aqui é uma divergência de candle. E aí pode estar tendo uma candle trap aqui. Aí você tem que ver, tem uma armadilha nesse candle. Então, quando acontece esses candles aí de divergência, de delta trap, você tem que marcar o fundo e o topo do candle. E aí o tempo foi passando, né? Então aí o outro candle, ele foi um candle vermelho com delta vermelho, daí tudo bem. E aí o que a gente tem que ficar olhando é a mínima do dia, tá? Então será que eu tô vendo a mínima do dia ou será que ainda tem movimento mais para baixo? Então você tem que sempre procurar ver se o preço está fazendo novas mínimas e com delta negativo, porque esse é o certo, tá? Porque no vermelho, delta vermelho. Mas quando você faz novas mínimas e o candle fica azul, opa, isso é reversão. Isso aí é porque os vendidos eles estão sendo absorvidos. E se tiver ainda desequilíbrio vendido, melhor ainda. Porque isso daí significa que os vendidos eles estão sendo aprisionados lá na base do candle. Por isso que naqueles candles muito comprados, o POC fica lá no fundo, que é esse ponto de controle, onde tem o maior volume institucional. Esse tipo de candle é assim, ó, isso acontece nos pontos assim que todo mundo fala, agora o negócio vai cair despencando violento. E não, os institucionais entram, porque aí você colocou suficiente ordens em número e quantidade grande na venda para eles raparem tudo na compra. É assim que acontece. Então é muito interessante você ver os pontos de reversão, como esse candle aí dos 407 com 126%, tá? Esse negócio do percentual não é importante, tá? Isso aqui é só importante em reversão, que 126 não é significativo. Mas o fato de ter um candle com uma nova mínima do dia, tá? E ele ser positivo, isso aqui demonstra que já tem comprado entrando aqui. Você tá vendo um ponto de reversão, você tá vendo nascer um suporte aqui. E o que é a área de suporte? É onde tem um monte de comprador. O que é a área de resistência? É onde tem um monte de vendedor, né?
Então, se você pegar aquele candle ali do menos 1583, você vai ver que é um candle vermelho, e olha o POC dele, que é o amarelinho onde que tá. O ponto de controle significa maior quantidade ali de volume. Cadê? Tá lá no topo do candle. E quanto mais alto, melhor. Principalmente nas primeiras 3 fileiras, mostra que é um candle bem negativo mesmo. E assim, se tem, por exemplo, desequilíbrio comprado ali, melhor. Porque daí mostra que os comprados ficam aprisionados lá no topo do candle. E aí ficam chorando que o preço vai caindo, né? Então, de modo geral, os candles vendidos, esses vermelhões, eles têm um POC lá em cima. E é bem diferente dos candles comprados. Olha esse daí do Delta de 407, que ele é um candle azulzinho. Onde é que tá o POC? Lá embaixo. Podia estar um pouquinho mais para baixo, principalmente naquelas primeiras 3 fileiras lá, né? Mas é interessante ver como que se formam esses candles, porque aí você se liga no desenvolver da história que está sendo contada no mercado. Então, o ideal quando você está fazendo trade não é você virar cartomante. Ah, vai subir, vai cair. Não, não, não. Você tem que ler o que está acontecendo. Está acontecendo eventos. E aí você tem que interpretar esses eventos que estão acontecendo. E aí você vê operações assim, de alta probabilidade. E aí você entra nelas. Então é muito interessante a gente ver o candle da mínima do dia, na verdade, com um delta positivo. Isso aqui é reversão. Você pega um candle assim nas 4 horas, você vai ter o dia inteiro de subida, gente. Você pega, até nos 30 minutos, você pega umas subidinhas boas, mas o 4 horas é excelente para você ver order flow. E aí você consegue fazer o melhor swing trade do dia, se você capta umas coisas assim. Então, olha que interessante esse candle aqui do 407. Ele fez uma mínima mais baixa e ele é um candle positivo, ele não é negativo. E o que que tem ele ali? Ele tem um POC lá embaixo, mostrando que é um candle realmente comprado e que está aprisionando vendidos ali. E a grande questão é o candle que vem depois, esse aí do menos 1906. Repara que o POC dele também está mais para baixo, tá? Então, e ele tem um delta bem alto, né, bem significativo, menos 1906. Você acompanha ali que o maior delta, né, desses aí que eu estou mostrando foi ali menos 1.399. Esse daí é quase 2.000. E esse candle de menos 2.000, ele não saiu do lugar. Ele não saiu do lugar, sabe? Então, tipo assim, o que que tá acontecendo? Os deltas, né, esse candle aqui de pegadona, né, é bem característico, porque você tem que ficar pensando em reversão, né? Um candle desses, né, Big Bear, né, que você vê um candle bem vermelhão e que tem um delta bem grande, tá? Ele pode significar exaustão quando ele tá no fim da tendência. E como que deveria ser o POC desse candle vermelho? Ele tinha que estar lá no teto, não tinha que estar aí na base, entendeu? Então, você vê um candle vermelhão, sabe, que seja um candle Big Bear, que tem um delta bastante grande e que tem um POC mais ali voltado para a base, né? Você tem que pensar em reversão, principalmente depois do candle que fez a mínima do dia, que não é vermelho. Ele tem um delta azul ali, entendeu? E ele é azul. É claro que esse candle aí do menos 1906, para ser perfeito mesmo, né? Ele deveria ter tido um POC nas 3 primeiras linhas. Mas também tá valendo, tá, gente? A grande questão aqui é você enxergar que os POCs, eles estão tudo no fundo. Seja de candle azul, seja de candle laranja. E isso daí é coisa de compra. A compra, ela começa com o dinheiro que é achado desde o fundo. Porque daí tudo depois só sobe, né? E agora, olha que interessante. Eu vou, né, ligar aqui o Market Replay e ele vai me mostrar a minha estratégia que eu estou fazendo tanto aqui no Futures Analytica quanto também no Renko. Então eu tenho 2 abinhas ali, tá? E aqui do SP500, tá? Tem a outra do Nasdaq, mas aí não importa. E uma tá aqui com Futures Analytica, com a Analytica 4 Plus, e a outra vai estar ali com a minha estratégia do Renko modificado. Então é legal de ver isso aqui. Deixa eu parar um pouquinho aqui para falar umas coisas para vocês. Então o que a gente está vendo aqui, ó, tá? A gente está vendo a estratégia com o Renko modificado, né? Que também é um gráfico aqui que tem a ver com os movimentos, né? Ele não é temporal e ele não tem pavio, né? O Renko original. Mas o Renko modificado ele tem, e ele mostra os pavios só nos momentos de reversão. Então essa estratégia aqui não dá para ver bem perfeito, porque ela é uma estratégia tipo stop go.
né? Então, tipo assim, você vê a maior tendência, a partir do momento que você entende, porque aqui tá numa caixa, por isso que tá ruim, né? Mas se você entende a maior tendência ser de alta, quando vier uns candles vermelhinhos, esse aí é o stop, né? Tipo, o cara correu. Aí ele para. Aí ele vai continuar, né? Então, quando ele continua, você entra, né? Porque você vê resumir, né? Continuar aquela tendência anterior. E embaixo, o que a gente tem? Nós temos o nosso bom e velho delta acumulado, tá? Que ele mostra uma representação gráfica do order flow. Então, mesmo aqui eu estando no Renko, eu estou de olho no order flow, com essa representação do delta acumulado, que ele é fantástico, ele mostra um monte de divergências. Você pode ler mais sobre isso no livro aí que eu publiquei, porque é muito legal, né? Principalmente quando ele faz divergências de topo, daí dá um vendão, né? Aí ele faz divergências de fundo, aí dá um comprão. Então, a manha do stop go aqui é o seguinte, vou começar aqui pela esquerda, né? O negócio vendeu. Aí deu uma subidinha, mas é um pullback fake, entendeu? Né? Bateu ali na média de 200 e aí o negócio continuou caindo. Então, você pode pegar ali e no que estiver voltando ali do pavio, aí você já entra vendido de novo, né? Sempre que faz esse candle comprado aí em zona de resistência, você tem que pensar, opa, a venda vai continuar. Vai dar stop go. Só que a questão aqui não tá tão característico para ver, porque a gente não tá em mega tendência, né? A gente tá numa caixa. Você pode ver que os suportes e as resistências, eles estão tudo mesmo no mesmo lugar, entendeu? Então, isso aí não é tão bom a stop and go. Ela é muito boa quando começa a tendência, porque aí você consegue ver de uma maneira bem diferente. Esse Renko modificado, ele é super bom quando você tá fazendo scalp. E aí você consegue ver, ele lembra um pouco, sabe, o Heiken-Ashi, mas não é isso. Então o jeito que o Renko funciona, você vai ter o tamanho do tijolo, porque cada Renkozinho ali é um tijolo, né? E aí você vai ter um limiar da tendência. Então no caso aqui para o SP500, ele é 6:1. Então 6 ticks é o tamanho ali do tijolo e 1 é o limiar ali da tendência. E o interessante é que esse Renko modificado, ele não é em pontos, né? Ele é em tique. Então, esse tipo de estratégia, né? Ele é interessante você não carregar muitos dias, tá? Porque senão fica o computador muito pesado. Então, carrega 7 dias aí que tá bom. Então, agora o que a gente tá vendo é uma coisa muito interessante. Se a gente considerar ali o candle da mínima do dia, que foi aquele do delta de 407... que representa, né, a agressão comprada menos a agressão vendida, que isso daí a gente consegue ver no order flow clássico, com o volume das ofertas de venda menos o volume das ofertas de compra, que tem a ver com as agressões, por isso que fica parecendo o contrário, entendeu? Daí se a gente olha, o próximo delta é menos 1906, onde o preço, né, não foi para lugar nenhum, apesar de um candle vermelho com delta bem importante. E agora a gente está vendo um outro candle vermelho, também com delta importante, de menos 2.226, que está tentando fazer novas mínimas. Mas a real é que se você reparar na linha horizontal, aquela linha horizontal ali é a linha do candle trap azulzinho, né, que é um candle positivo, que teve um delta negativo. Esse daí é que é o da candle trap. Tá vendo ali que tem um delta de menos 2.736? Depois desse candle, nenhum dos outros candles teve um delta maior que ele. E agora o que a gente tá vendo, né, esse terceiro candle agora, ele furou as mínimas. E ele tá fazendo o maior delta do dia. Então, esse candle é um candle chamado Big Bear. E foi interessante que esse Big Bear, ele andou 60 tick. Quando você tem um candle, né, que anda mais do que o 60R, né, que é o intervalo, aí forma outro candle, que é o que vem agora. Então, esse outro candle aí, a gente tem que ficar de olho para ver se os institucionais não vão entrar comprado. Por quê? Porque sempre que tem um movimento muito grande para baixo, uma força muito grande, os institucionais veem muita ordem ali no book de ofertas na venda. Então, esse é o momento, se eles querem comprar, de fazê-lo, porque daí, para eles conseguir comprar, alguém tem que querer vender, né? E para alguém querer vender, o mercado tem que cair abaixo, né? Que é o que está acontecendo.
Então esse candle de mega volume vendido é o candle Big Bear. E esses candle Big Bear, eles podem ser começo de movimento, que não é o caso, porque já tá caindo um tempão, né? Ou eles podem ser exaustão. E é isso que é importante de ficar de olho. Fica muito interessante se os institucionais quiserem comprar agora e ficar um ponto de reversão. E aí faz um candle de pegada comprada. Aí tem que ficar de olho, porque o candle da pegada de compra, ele aparece ali com o POC bem lá embaixo, tá? Bem na base, mostrando que é um candle bem bullish mesmo que tá nascendo. E ele faz um trap de, não de comprados, tá, gente? Mas um trap de vendidos. Porque as pessoas acham que o mundo vai cair e aí começa a chover, desequilíbrio vendido. Só que na real, esses caras vendidos aí, eles ficam sendo absorvidos. Então, pelo fato dos vendidos estar vendendo a milhão, eles ficam ali aprisionados na armadilha. Mas assim, até agora não apareceu nada. Eu tô falando aqui, né, porque eu tô imaginando que possa acontecer. Sempre que eu vejo um candle Big Bear, eu fico esperando reversão. Isso é tão poderoso, gente, vocês não têm noção como é poderoso você ver a formação do suporte, principalmente, por exemplo, num candle de 30 minutos no intraday, ou então no 4 horas. Se você acha isso aqui no 4 horas, você pega o candle do dia, sem brincadeira, é o do dia. E dependendo do dia da semana que você pega um negócio desses, você pega o swing trade da semana, já imaginou? Então a moral da armadilha é assim, ó, o negócio tá tão bearish, mas assim, tão terrível em tendência de baixa, que fica bullish. É um negócio meio do contra, entendeu? Os institucionais, eles começam a ficar com saliva na boca, porque se o cara, né, o chefe deu a ordem, ó, eu preciso que você compre 5 bilhões para mim em 3 dias, né? Daí eles têm que derrubar o mercado e fazer as pessoas acreditarem que o mundo vai acabar, quando na verdade é o contrário. O mais interessante desse candle em formação agora, tá? E a gente tá bem perto ali da média 200 e da VWAP ali do dia anterior. Mas é interessante que aqui não tá demonstrado, mas eu sei, tá? O mais interessante é que ele tá rejeitando já e o delta tá ficando positivo. E assim, ó, não é um delta positivo qualquer, tá, gente? É um delta positivo, olha ali, já tá a mais de 1.100. Isso aqui tem significância num gráfico de 60R. Então aí o que acontece, tá? Eu fui estopada aqui, né? Vocês notem ali que o meu saldo já tá negativo desse aqui do simulado, né? Do backtesting. Mas o interessante é que, por causa desse candle de pegadona aí formando, eu posso colocar uma ordem de compra ali naquele ponto, sabe? Da candle trap. Ali que eu marquei, né, a mínima e a máxima daquele candle que era de uma cor e o delta era de outro. Então eu vou colocar uma compra aqui. Então, quando essa compra está executando, provavelmente o POC aqui vai ficar mais profundo, o que é bom, né? O que sugere o que tem um candle Big Bull aí formando, né? Que eles têm esse ponto de controle bem na base do candle. É bem diferente do candle de venda, que aí é lá no topo. E se a gente olhar a visão do Renko, vamos ver que interessante que tá aqui. Aff, coitado do delta acumulado, gente, que nosso Deus. Agora vocês vão ver uma coisa interessante, como o Futures Analytica, ele enxerga os pontos de reversão antes mesmo do delta, tá? E olha o gráfico do delta acumulado, tá morrendo, né? Só tá caindo aqui, né? E a gente teve uma grande tendência de baixa aqui demonstrada por todos esses candles. E aí ele ameaçou querer fazer uma reversão e agora está aparecendo uns candles verdinhos, que foi ali onde eu entrei na compra. Mas pelo amor, hein, credo, esse delta acumulado aqui simplesmente morreu. Eu não tenho nada aqui, tá, gente? Isso aqui, ó, os dois gráficos, tanto do preço quanto do delta acumulado, eles estão fazendo fundos mais baixos. O que pode falar contra o meu trade é tipo eu estar na estratégia stop and go, sabe, né? Que você vê uma longa tendência de baixa, aí você espera fazer uns candlezinho verdinho, depois você tem que entrar de novo na tendência de baixa. Mas eu acho que não, tá, gente? Porque nós estamos muito abaixo de menos 2 e o padrão. Isso aqui tá muito fora da curva normal, nós estamos nos extremos, entendeu? E aquele gráfico de 60R já tá mostrando ali o candle da divergência, tá? Big Bear da exaustão e também o candle da pegadona comprada. Só que assim, esse delta acumulado tem que mudar, entendeu? Porque senão aí eu vou cair numa armadilha aqui.
porque precisa pessoas começar a comprar a mercado, agredir o book e absorver os vendidos, entendeu? A gente já tem esses sinais de absorção de vendidos ali no Futures Analytics, mas aqui no Delta acumulado, vixe, só pela misericórdia. Ou seja, pela visão aqui do Renko, não tá dando trade nenhum, tá? Eu entrei por causa do Futures Analytica, por causa ali do Analytica 4 Plus, dando ali aquele Delta Trap de candle, né? E o candle ali, Big Bear, e o candle ali da pegadona, sabe? Da pegada comprada. Só que assim, a gente precisa melhorar esse Delta. O que a gente tem em favor do trade? É porque essa área aí foi uma área onde anteriormente o preço ele quicou ali, né? Ele ricocheteou. Olê, agora deu uma subida boa aqui. Então, 15 tickets já foram realizados. Essa estratégia aqui, ou você perde 15 tickets, ou você ganha 15, ou você ganha 45. Então, um já foi. E agora só ficou em aberto o contrato de 45 tickets. E agora uma coisa legal aconteceu. Vocês notaram aqui, o Delta se mexeu. O Delta tá vivo, até que enfim, entendeu? Então, tem gente que tá comprando bastante a mercado aí. Provavelmente fechando a venda, né? Quando você sai da venda, como que você sai da venda? Você compra. Então, provavelmente, quem está comprando aí não é comprador de verdade. É quem está saindo da venda e realizando lucro. Isso aqui é muito legal de ver acontecendo. Mas, por exemplo, quem vendeu lá no fundão está sofrendo uma dor terrível. Porque o cara conseguiu vender ali no suporte. E agora o Delta começa a ficar interessante. Por quê? Porque ele está quase na altura do topo anterior, tá, gente? Então, isso aqui tem que ficar muito de olho. Por enquanto, né, ainda não tem nada, mas possivelmente a gente pode ter uma divergência de topo aí. Vamos ver então se o preço consegue vencer a média 200 ali, que não é fácil. E se a gente olhar ali, né, a VWAP, a gente está localizado aqui em menos 2 de desvio padrão. Foi uma queda muito significativa nesse dia aqui, para o SP500. E assim, o preço nunca cai abaixo de menos 2. Isso aqui a gente está vendo é uma raridade da raridade. Precisa ter um dia muito forte, né, fora da casinha para baixo para isso aqui acontecer. E se a gente olhar aqui no Futures Analytica, olha lá o que está acontecendo. Nós temos o maior delta do dia. E detalhe, o maior delta do dia fez a nova mínima do dia. Isso aqui é uma mega reversão. Então vamos rever a história aqui. Era uma vez topos e fundos descendentes, uma tendência de baixa, né? Até que chega um momento que a gente tem ali uma mínima, né? E essa mínima aí, ela foi vencida por um outro candle que simplesmente reverteu o delta. Então, toda vez que você vê um candle Big Bear, né, com esse maior delta do dia, ou deveria dizer menor, né, porque é um candle extremamente negativo, menos 3.625, tá? Vamos dizer assim, é o melhor do pior, tá? Aí agora a gente tem um candle de pegada, e o candle de pegada ele faz isso. Ele tem um volume super grande também, ele é um Big Bull, tá? Mas ele é um candle que aparece na nova mínima, só que ele é positivo de delta. Ele é o contrário, né? Isso porque um candle de continuidade da tendência tinha que ter um movimento negativo com delta negativo. Quando você vê um movimento super negativo com delta positivo, isso aqui é igual a reversão. Daí é pegada comprada. Olha aí, gente. Isso aqui é um candle de pegada Big Bull. Estamos lá quase em 45 ticks. E notem ali o POC, como ele ficou realmente lá no fundo nesse candle de formação. Então, parabéns aí se você acompanhou esse vídeo e ficou até agora, porque você está vendo o nascimento do suporte. É assim que nasce um suporte. Com um candle Big Bear e depois, em seguidinha, com esse candle aí da pegada comprada. E por que acontece isso daí? Porque essas alturas, fica todo mundo se perguntando, ai, mas que rally sem noção, mas por que tá subindo? O que aconteceu? E a resposta é meio lógica. O que acontece é que as pessoas não entendem o rally porque não entendem o order flow. Não vê o que tá passando aí nesse nível 2. O que tá por detrás disso é assim, os institucionais enxergam o candle Big Bear e aí eles falam, não, chega, isso aqui não vai cair mais, agora eu vou aqui comprar todas as ordens que estão aí no book de ofertas da venda e vou subir esse preço violentamente. Esses pontos de reversão são muito interessantes porque a maior parte das pessoas quando enxerga esse tipo de coisa, ele fala assim, agora nós vamos cair até o infinito lá do fundo da terra. E na verdade não, é ponto de compra, é o contrário. Mas a pessoa tem uma certeza que aquilo ali é um mega vendão.
E a verdade é por isso que nós não temos que operar feeling, né, gente? Porque esse mercado todo foi programado para você perder dinheiro. E a real é que não tá indo pro inferno aí, tá indo pro céu. É o contrário. E o legal, gente, é vocês enxergarem isso daqui num time frame maior. E aí você vai para um time frame menor e aí você opera com a maior tranquilidade possível, porque você tá com o bias correto. No sentido que você sabe qual é o sentido do mercado. Então, e aqui eu podia ter piramidado, eu esqueci, na verdade, né? Porque tem o outro começo daquele candle lá, né? Lembra aquele candle que é de uma cor e o delta de outro? Daí eu vou piramidar aqui, tá? Então, e esses tipos assim de reversão, elas vão longe, viu? Desde que o delta acumulado não faça divergente de topos, não ferra, né, gente? Porque aí deu compra, mas vai fazer pullback. E aí acaba dando venda, porque a gente tem um stop pequenininho e às vezes acaba estopando tudo. Então, assim, aqui eu tô mostrando backtesting, tá? Mas a real é que, na vida real, eu não estaria piramidando aqui, tá? Porque já tá batendo ali $780, já tá chegando ali no target diário, então não estaria querendo correr mais tanto risco, não, apesar desse tamanhão de candle, porque muitas vezes tem pullback, né? Porque o que eu tenho que pensar é assim, ó, o meu risco por dia para uma conta de $50 mil, tá? É $495. E aí, quando eu chego a fazer $700, poxa, isso aqui já tá quase 2R, entendeu? Então, já tá dando aí, deu, entendeu? Mas enfim, tô fazendo aqui porque é backtesting, vamos ver, né? Eu vou mostrar pra vocês porque que as pessoas perdem também. Porque começa a fazer trade, porque se empolga com o que vê. Então, por exemplo, nós temos um mega candle de reversão, olha lá, 5.916 de delta, tá? 263% é um percentual muito alto. Esses candles de reversão, eles são acompanhados de um percentual muito alto. Esse percentual é em relação ao candle anterior, entendeu? Então, quando você vê um candle gigante, elefante, tá? Que tem um delta muito bom, ele pode voltar até 50%, tá, gente? E ele ainda continua bullish. Então, tem que tomar cuidado, porque aqui no order flow, como a gente tem um stop pequeno, às vezes isso aí pode ser um problema. E eu falo isso porque é melhor, às vezes, a gente entrar 50% do candle do que entrar no topo. Eu não tô gostando muito desse POC aí, porque esse POC tá lá no topo, tá vendo? Desse candle informação. Vamos dar uma olhada no Renko aqui para ver se o Renko dá algumas ideias para nós. Ficou bonito aqui o Renko. O que ele fez, né? Ele quebrou ali a tendência de baixa e aí fez vários candles aí que ficaram verdinhos, né? Daí ele não conseguiu vencer ali a média de 200, achado clássico, né? E aí ele fez uns candles vermelhinhos, mas aí sim é que a gente tem o stop and go, entendeu? Porque o stop, essa pausa dos vermelhinhos é só uma pausa, porque deve continuar aqui os candles verdes. Nossa, foi uma subida muito forte aqui, ó. Porque nós já estamos acima, então, ali de -2 desvio padrão e acima também da média de 200. Tá quase querendo chegar ali na VWAP, né? Eu uso uma média muito boa que eu gosto muito, que é a de 999, tá? E nós estamos batendo nela. E é uma grande resistência aqui. Essa minha piramidada não foi boa. Então, agora tem uma coisa interessante acontecendo no Delta. O que é? O Delta, ele tá fazendo topos mais altos, tá vendo? Só que, infelizmente, o preço não está fazendo topos mais altos. Isso aqui é uma divergência de topo, tá, gente? Vai dar pullback. Então, isso fica muito claro quando você olha o preço. O preço, ele não consegue passar do topo anterior, tá vendo? Enquanto que o Delta já tá bem longe, já passou desse topo anterior há muito tempo. Isso aqui é uma divergência de topo. Isso aqui é uma formação bearish, tá? Apesar da gente estar mais bullish agora, vai ter um pullback, né? Provavelmente para aquele ponto lá, para retestar os 50% daquele candle da pegada comprada. E assim, não é que a gente tá bearish, não, gente, é que tem pullbacks que são bem bullish mesmo, né? O negócio tá em tendência de alta, mas já deu a explosão. Aí agora os caras se atiram comprando, só que aí o negócio volta. É simples assim, entendeu? E assim, anula o suporte de informação? Não. O que o preço fez agora? Ele tá tentando voltar para VWAP, que é a média aí dos tubarões, aonde os institucionais estão com mais volume. Então, se a gente olhar o verdinho, o que é o verdinho? É VWAP.
que está acima da VWAP, que é rosinha ali? Mais um desvio padrão. O que está abaixo da VWAP, que também é rosinha? Menos um desvio padrão. E aí, se você reparar em vermelho, ali, né, pontilhado, isso daí é menos 2 para baixo, e aquele vermelho lá de cima é mais 2 desvio padrão. Isso em relação à VWAP, que é um achado diário. Isso daí não muda. Você pode olhar em todos os time frames, e isso aí continua nesse local. Então, a VWAP não tem a precisão do meu indicador, que realmente é um indicador de normalização da curva normal, entendeu? E que aí os preços vão obedecer Gauss, mas ela é muito boa também. Por quê? Porque ela é fixa, tá? Então, a gente precisa quantificar coisas fixas. E a moral é, você tem que saber os teus números todos aqui, porque se você não consegue medir, você não consegue melhorar. Então, aqui no Renko tá interessante, porque ele tá fazendo, apesar do preço estar dentro de uma caixa ali, entendeu? Você tá vendo agora, né, que os topos estão fazendo os mesmos tamanhos, né? Foi interessante aqui, quando ele quebrou a tendência de baixa, ele fez uma altinha aqui em verdinho, depois ele fez um candle de pausa vermelho, né, vários candles ali na direção da média de 200, e agora ele continua. Então, quando retoma, né, aquele candle verdinho ali, você já consegue entrar na compra com essa estratégia aqui do stop go. Então, esse monte verde foi tipo assim, correu. Aí, cansou um pouco, aí parou. Tá respirando ali, é uma pausa, entendeu? E aí, começa a correr de novo. Aí você deixa uma compra ali no rabinho ali daquele candle ali que começou a fazer o Renko de venda, né? Então, naquele rabinho de venda é ali que você vai comprar, porque ali é que o negócio vai parar o stop e daí go, né? Vai direto. E ali, ó, podia ter pego o lucro na VWAP, mas como eu tava falando aqui, nem me dei conta, né? Podia ter apertado o close ali. Mas aí o próprio stop me protegeu, foi pro 0 a 0 e aí acabou saindo. Então agora, qual é o problema? Nós temos uma divergência de topo, porque o delta tá com um topo mais alto e o preço, né, ficou com um topo mais ou menos da mesma altura ali, né? Atingiu a VWAP e esse dia aqui, é que aqui não tá bem claro, mas foi um dia de queda, tá? Então no dia de queda você procura, né, fazer vendas e não compras. Aí eu vou demonstrar agora o que o pessoal faz, tá? Já todo mundo sabe que é compra, né? Mas assim, os melhores lucros que a gente tem é quando a gente tem posicionamento antes do movimento. Então agora todo mundo já viu que subiu, entendeu? Então agora não é mais tão interessante fazer uma compra, ainda mais na VWAP num dia de queda, entendeu? Que a gente não faz compra aqui. Mas eu vou demonstrar o que acontece para vocês verem, né? Porque se você fica querendo ter uma entrada tardia, isso aqui não tem um desfecho bom, tá? Principalmente quando passa ali daquela máxima, né, ali anterior, isso aí não é ponto legal. A gente tem que procurar sempre comprar no suporte, tá, gente? E esse negócio de comprar na resistência de breakout, isso aí pode ser feito, mas só num dia de franca alta, que não é hoje aqui, né? O legal do Renko é que é muito mais fácil você enxergar aqui a tendência, da mesma maneira como aquele candle de Heiken Nash, né? Porque você vê de uma maneira muito mais fácil do que com vários candles de várias cores, né? Porque aqui fica bem claro qual é a tendência. Mas de qualquer maneira eu tô fazendo a estratégia da Renko aqui só para vocês verem, tá? Só que não é uma posição boa onde eu tô comprando aqui. E a razão é porque nós estamos tendo divergência de topo lá com o delta, tá? E nós estamos aqui na resistência dessa média que faz 999 dias que o preço não sobe aqui acima disso, entendeu? Então não tá muito legal querer comprar aqui. Ó, a compra foi deflagrada aqui na VWAP e vamos dar uma olhada aqui na visão do Futures Analítica para ver, né? Se mudou alguma coisa. Ixi, pronto. Já tirou ali da compra. Viram? Essa compra aí é uma compra cretina. Apesar de muitas vezes ela poder dar certo por causa do candle de pegada comprada, normalmente quando os institucionais estão para fazer uma mega comprona, eles não saem assim direto, sabe? Tem muito pullback, vai ficar numa enrolação bem grande, né? Esse ponto aqui vai ser muito significativo de compra, mas às vezes não é imediato, né? E como a gente tem um stop pequeno aqui, então às vezes se vai. E assim, ó, isso aqui não é mercado ao vivo, tá? Isso aqui é backtesting, mas é interessante como se parece muito, né? Então você consegue simular direitinho na hora ali o que você estaria vendo. É muito legal isso aqui, né?
E o legal da NinjaTrader é que ela tem uma plataforma de performance muito legal, que aí você pode analisar os teus trades. Eu vou colocar a outra compra aqui na VWAP só para vocês verem que não tem que comprar aqui, tá, gente? Porque isso aqui tem que ser um dia de mega alta, não um dia de mega queda, que esse aqui é um ponto de resistência. E você pode ver que o Renko está mostrando que a gente está com um topinho aqui em formação. Eu estou deixando a minha ordem aqui para provocar se o skew me pega, né? Ainda não pegou tendência para ver como o Renko fica fácil de olhar aqui, né? Mas ó, entrou de novo ali a ordem na compra, dentro ali da VWAP. Vamos ver se faz 15 tick e se faz 45. Então aqui, como eu tô com 2 contratos, se der errado aqui, eu perco $387, que são os 15 ticks. Por isso que você tem que olhar ali na planilha de backtesting, tá? Então se você comprou ali o livro do Order Flow, essa planilha ela vem automático. E aí você usa ela ali em teu favor. Ó, até que deu certo aí a compra, legal. Então assim, nós estamos agora quase em mais um desvio padrão, que é a resistência, tá? Acima disso, o dia fica de forte alta, né? Mas num dia de queda, como foi de hoje, né? Esse mais um representa resistência, bem como a VWAP também. Aqui deu compra mais ali pela técnica, né, do Futures Analytica, daquela pegada comprada. Aí olha que legal o saldo, já tá quase ali $1.000, entendeu? Na verdade não precisa mais que isso, tá, gente? Aqui, se eu tivesse de verdade nesse dia, eu já tinha fechado tudo, ok? Eu não teria esperado lá em cima nada, né, apesar da pegada comprada, porque tá muito tarde, entendeu? Então, se eu olhar ali a hora, tá bem tarde mesmo. Agora que, tipo, entrou ali na hora do almoço lá dos Estados Unidos, né? Que é uma hora bem previsível, é ruim de operar essa hora aí do almoço. O legal é você fazer trade, tipo, da abertura de Nova York, 9h30 até as 11 East. Acabou, entendeu? Então aqui no mercado real eu já teria fechado essa venda aqui em mais um desvio padrão. Eu tô deixando só para vocês verem, tá? E porque eu quero chamar o Skull aqui para eu entrar naquela espiral de perdas, para vocês verem por que as pessoas perdem, porque elas ficam insistindo no trade. Elas não entendem, por exemplo, pô, meu risco é $495, eu já fiz o dobro, para que eu tô aqui insistindo em querer fazer mais trade? Por que eu tô sendo gananciosa? Aí, ao invés de fechar, o que as pessoas fazem? Opa, olha que legal, agora nós estamos em tendência de alta, tá fazendo uns candlezinhos vermelhinhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar aqui. Não pode, tá, gente? Isso aí é resistência, tá? Quando o dia tá de baixa, a gente não compra aqui, a gente compra no suporte, não na resistência. Mas eu vou simular só o que a pessoa que não tem order flow, ela fica fazendo. Ah, eu vou comprar aqui, né? Porque eu vou considerar só a estratégia do Renko, tá fazendo os candle vermelhinho, então eu vou deixar aqui no rabinho do candle vermelhinho, então aí quando subir, aí me pega e eu entro na outra compra também que vou piramidar. Porque o que acontece? Você poderia olhar para o order flow e aí você vê ali o delta acumulado, nossa, o negócio eu não consigo nem enxergar o topo dele porque, tipo, saiu do gráfico ali embaixo, entendeu? E o preço, ele ainda não subiu tanto, então beleza. Só que, gente, o problema é que o delta acumulado, ele não é imediato. O preço, inclusive, ele pode fazer pullbacks bem profundos, até dar a compra de verdade, né? Aqui, o que você tem que saber é que você não tem que ficar na venda, você tem que ficar na compra só. Mas não necessariamente aqui, porque aqui é resistência, tem que comprar no suporte. Daí, tipo assim, entrei aqui, piramidei. Só que assim, o saldo que era de 1.000 agora já tá abaixo, né? Estamos ali em 800, entrando num risco que não precisa, porque você tem que se contentar em relação ao teu ganho versus o teu risco. Porque quando eu falo, eu ganhei $3.000, você pode pensar, nossa, isso é maravilhoso. Sim, mas se eu ganhei $3.000 arriscando, sei lá, $6.000, é um lixo de trade. Vocês estão entendendo? Você tem que arriscar pouco e ganhar muito. Você não pode inverter. Tem algumas estratégias que você até consegue inverter a risk-reward. Mas você tem que ter uma consistência muito bem documentada para fazer isso, senão o negócio é ruim de maneira geral. Então, o que está acontecendo aqui? A VWAP ela age como um imã. Apesar da gente ter rompido a VWAP para cima, agora ela está fazendo um pullback ali, tá? E aí, vamos ver a profundidade desse pullback. Então, notem agora, o preço está fazendo pullback ali para resistência do mais um, que não é um ponto de compra, tá, gente? Isso aqui é ponto de venda. Isso aqui só é ponto de compra num dia de forte alta. Aquele dia fora da casinha para cima, tá? Que não é o caso. Pronto.
Agora acabou que estopou ali, né, os dois contratos. E aí você pode olhar, poxa, mas por que tá voltando, né? Tava tão bonito, né? Olha só esse candle aí do 60R, né? Do intervalo de 60, que ele tem um POC lá embaixo, mostrando que é compra. Sim, gente, é tudo compra, mas o problema é que pode fazer uns pullbacks bem agressivos. Por isso é que num dia que você definiu que tá fora da casinha para baixo, você não sai comprando, sabe, em mais um, porque não é assim. A gente tem que comprar no suporte, não na resistência. Se você olhar o Delta continua mega positivo, apesar do preço estar fazendo pullback. E aí o que aconteceu, né? O preço ele fez, agora aqui no Renko a gente dá uma olhadinha, né? Tá voltando ali para VWAP. E olha o que tá acontecendo com o Delta acumulado. Tá fazendo mais candle verde para cima. Aí uma pessoa gananciosa, né, em vez de parar tudo, não, fica forçando. Aí vão entrar aqui de novo, vamos fazer a estratégia, né, aqui do Renko, né, do stop and go, então que deve continuar a tendência de alta, e aí a gente vai lá para mais 2 desvio padrão. O que não deve ser feito, tá, gente? Num dia que você definiu de baixa, você não tem que pegar e querer acertar o olho da mosca lá, né? Tem que se contentar com mais um desvio padrão. Eu tô fazendo aqui para tentar perder, tá, gente? Então, notem aqui, né, o candle verdinho ali, né, fazendo uma tentativa de romper ali o mais um desvio padrão. E se você olhar o Renko, agora tá bem característico. Se antes a gente tinha, né, uma clara tendência de alta, e aí você via aqueles candlezinhos vermelhinhos ali que faziam a pausa, como se tivesse alguém correndo, aí para respirar, e aí volta a correr, né? Agora não é mais isso. Você vê que o preço bateu ali em mais um desvio padrão, rejeitou e caiu, voltou para VWAP. E a tendência maior agora virou de queda. Então, se tiver os verdinhos, aí você considera o stop, né? E aí você espera vir o go para daí seguir a tendência de baixo, já que o dia é de baixo. Você querer realizar operação de compra agora é totalmente contra a tendência. Tem o preço rejeitando novamente a média de mais um, mostrando que não tinha que ter comprado aqui. Então, o gráfico de Renko, ele é semelhante ao gráfico de TIC, porque ele é baseado em movimento, mas é um pouquinho diferente. Porque aí você tem um tijolo, né? Então, você tem que definir quantos tiques que vai no teu tijolo e quantos tiques que vai ali no limiar da tendência. Poxa, eu tô tentando perder aqui, não tô conseguindo. A grande mensagem que fica aqui é, por que não parou de fazer trade ainda, meu Deus do céu? Tem que parar de fazer trade, porque senão o Scoot pega e te leva pro fundo do mar, você morre lá. Você já tá ali 3R, que é isso? Tá 3G, deu gain 3 vezes do teu risco, né, praticamente. Mas tudo bem, né, quando a pegada da compra acontece é uma coisa bem violenta mesmo, né. Só que eu tô estranhando aqui que não tá tendo nenhum pullback. Como essa estratégia aí ela é de parciais, né, tem 15 ticks que você ganha e depois você pode ganhar 45. Olha que bonito aqui, ó. Você tá quase 3G, tá, gente? Você tá quase 3 vezes o valor do teu risco. Quando dá aqui 1.500, olha que lindo. Então, o seu ponto não tem que ser lucro infinito, porque o lucro infinito te deixa hipnotizado. Você tem que saber, eu tô arriscando X para ganhar Y. E aí você conta quantas vezes você tá ganhando, porque é mais fácil você manter o teu pé no chão. Nossa, esse delta acumulado, olha isso aqui, gente, eu tô tendo que baixar o gráfico, ele não tá cabendo dentro aqui da tela. E é interessante que essa é a hora que todo mundo fica se perguntando, pô, mas por que tá acontecendo esse rally, né? Então agora, chega um ponto ali, né, as pessoas vendidas são realmente forçadas, né, a fechar suas posições porque tá entrando em tendência de alta aqui, né? A gente ainda não chegou em mais 2 desvio padrão, mas a gente já tá acima de mais um, olha que legal. Então essa estratégia é a estratégia que eu ensino na mentoria, né? Que você consegue ver direitinho, né? A parte de suporte, resistência, bem informação, que é muito legal. E aí você consegue definir o que você tem do dia, né? E qual é a estratégia que você vai aplicar do dia. Subidona do preço, hein? Quase pegou ali e mais 2 desvio padrão. Impressionante. Então tem umas horas assim que são mais calmas, né? Então, essa parte aí do London Close, né, que é o que eu tô operando agora, eles testam os extremos, né, por isso que ninguém acredita, às vezes, do movimento que acontece no fechamento de Londres. O legal de operar o Futures Analítica, né, são sempre as aberturas e os fechamentos.
Então você tem a abertura de Londres, né? A abertura de Nova York, fechamento de Londres e o fechamento de Nova York. A Ásia não é legal fazer isso aqui, tá, gente? Com exceção de algumas quintas e sextas lá que a Ásia fica grande, né? O problema da Ásia é que tem um monte de setup, mas não tem volume. Então aí não dá, né? Porque o mercado ele precisa de volume, né? Porque senão qualquer um que tem um dinheiro um pouquinho maior vai levar o mercado para onde quiser. Agora, se eu tivesse um trade de verdade aqui, que eu não estaria aqui, né? Porque eu já teria acabado muito tempo, eu não teria feito esse último trade aí. Eu teria zerado agora em mais um desvio padrão por causa do perigo da resistência e da venda que pode dar aqui, apesar do delta acumulado estar subindo muito, né? Porque normalmente quando o delta acumulado sobe muito, a gente tem um pullback mais agressivo de venda, tá, gente? Antes de vir a compra de verdade. Mas assim, uma pessoa mais agressiva e gananciosa, não, olha aqui, ó, tá dando outra pausa aqui no Renko, então eu vou vir aqui em cima e vou comprar de novo para daí eu ir lá na média de mais 2 e o padrão para acertar o olho da mosca, né? Né, que tem ali, eu tá com $1.400, se eu posso ganhar muito mais. Aí a pessoa sai fora da casinha, porque ela esquece do risco dela, ela esquece que ela já tá com dia 2G, entendeu? Que não precisa mais que isso. Então eu vou colocar uma outra ordem aqui para ver se eu consigo perder. Então notem aqui como está funcionando, né? Esse mais um, né, de resistência bem significativa mesmo. E aí se a pessoa está muito fora da casinha, o que ela começa a dizer? Trade. Não, quem sabe eu entro aqui em mais um desvio padrão, porque pode virar um dia para mega alta, entendeu? Então tem algumas horas do dia que não vira para mega alta, entendeu? Então muito cuidado com Londres, porque Londres aí, esse fechamento é assim, ó. Se o dia é de mega alta, no fechamento ali de Londres, o negócio, ele volta, ele não vai para frente, entendeu? E se o dia é de mega queda, o fechamento de Londres, ele faz o contrário. Londres é uma sessão cretina, da abertura até o fim. Eu vou passar aqui no Futures Analytica, né, para ver se esse pullback vai ser uma coisa mais agressiva ou não, né? Você vê aqui que não mudou absolutamente nada, né? A gente teve aquele candle Big Bear ali do menos 3.600, depois fez o candle, né, da pegada comprada, né, com delta ultra power aqui positivo de 5.916, e agora esse candle atual tá ali, 4.879, com delta super positivo, um candle positivo, e olha onde está o POC, bem baixo, bem coisa de candle Big Book, ainda não acabou esse candle, né, mas tá interessante. A grande questão aqui é que o mercado ele não vai em linha reta, é impulso e correção, impulso e correção. E assim, apesar da gente estar em uma reversão para alta, o pullback, muitas vezes, para aquela região ali onde começou a dar a compra, acontece, né? Para enganar as pessoas, para achar que isso aí não é um suporte. E realmente, a gente está vendo aqui que foi um suporte mesmo. Então, revisando o que aconteceu aqui, foi isso, né, gente? Aquele candle Big Bear ali, menos 1.325, ele fez a mínima do dia. Aí, quando você viu um candle Big Bull em formação ali, que na verdade é uma pegada comprada, entendeu? Porque ele fez uma mínima ainda mais baixa e com delta positivo, ali que foi o ponto grande de reversão, que também foi corroborado, porque a gente tem o POC ali na base do candle. Tudo isso demonstra uma situação muito bullish de reversão acontecendo. Isso aqui não é bearish, isso aqui é bullish. Então, enquanto todo mundo fica se perguntando, poxa, mas por que subiu? Por que subiu? Claro, né, gente? Porque os institucionais começaram a comprar de verdade. Fora que os vendidos que foram aprisionados ali, agora eles vão ser obrigados a fechar ali as vendas dele. Como é que eles fecham a venda? Comprando. E é por isso que faz um ralizão. O mais interessante é que, assim, esse tipo de movimento está acontecendo aqui, as pessoas ficam achando que vai dar uma venda violenta. Sai um monte de gente, sabe, vendendo, quando, na verdade, não é um movimento de venda. Isso daqui é uma preparação para um swing trade de compra, muitas vezes até do diário, ou 4 horas. Tem que ser um time frame, assim, maior, sabe? Por isso que uma coisa muito importante que a gente nunca faz, a gente nunca vende na mínima do dia e a gente nunca compra na máxima do dia anterior. Então aqui não demonstrou, mas é muito comum a gente ver no clássico candle de pegada de compra, ver um monte de vendido sendo aprisionado ali naquele mega candlezão verdão que fez a mínima do dia. Isso tudo demonstra a absorção dos vendidos, porque para o mercado subir não basta ter comprador, gente. Tem que ter comprador mais vendido sendo absorvido.
Só que o que é pior que acontece, pessoa física faz muito isso, é assim, né? Sabe? Depois que o movimento aconteceu, depois que todo mundo tá careca de saber que tá subindo, aí o cara quer comprar. Mas não, né? Aí já acabou o movimento, né, gente? Você tem que se posicionar antes. Só que esse tipo de precisão você só consegue com order flow. Não tem outra coisa que te deixe ver.